Bem-vindos ao Estruturas e Lógica. Hoje vamos começar a falar sobre armaduras fornecidas de pilares. Lembrando que esses vídeos são orientativos. Antes de alterar as configurações do programa, verifique qual é a versão vigente das normas aqui descritas e a existência de outras normas que possam ter relação com os itens citados. Dentro da janela fornecida de um pilar, começaremos pelos parâmetros de andar. Classe de ambiente e classe de estrutura é conforme a Eurocode 2 no capítulo 4. O coeficiente de fluência, se não for selecionado, será calculado automaticamente de acordo com o Eurocode. Ou eu posso fixar um valor de acordo com o item 8211 da NBR 6118. Verifique os demais itens, dê um salvar como com o nome que desejar e fechamos essa janela. Lembre-se de que antes de calcular o elemento, você deve selecioná-lo e definir qual é o padrão dos parâmetros que deseja utilizar. Isso vale para todos os elementos e demais opções. Em opções de cálculo, temos muitas opções que já vimos antes em armaduras necessárias. O método de cálculo de dimensionamento e de análise dos efeitos de segunda ordem estava dentro de parâmetros adicionais lá em armaduras necessárias. Lembrando que este método de cálculo aproximado está previsto no capítulo 1725 da 6118 e que recomendo utilizar o método da curvatura nominal para análise dos efeitos de segunda ordem por ter resultados mais próximos com os nossos, apesar de não serem exatamente iguais. O nível de otimização da armadura vai determinar o número de possibilidades de arranjo de armadura que o robot irá verificar. Um nível alto tem mais chances de achar um arranjo otimizado, mas o processamento será maior e, portanto, mais lento. A capacidade mínima, na verdade, é um coeficiente que você pode utilizar para majorar ou minorar a capacidade de carga do pilar. A cobertura, prevista no item 7.4 da 6118, deve ser medida a partir da armadura transversal. Devemos fixar um valor, conforme a nossa norma, lembrando que aqui se trata do cobrimento mínimo. Caso não fixemos, o robot vai determiná-lo com base na classificação do ambiente e da estrutura. Dentro dos desvios, determinamos uma medida referente à tolerância de execução, que somado ao cobrimento mínimo formará o cobrimento nominal. Alternativamente, eu também posso adotar direto o cobrimento nominal aqui em cobertura e colocar 0 nos desvios. Também podemos definir o cobrimento nominal caso o elemento esteja em contato com o solo dentro de desvios. As abas sísmico e provisões de incêndio possuem parâmetros de análise conforme as normas europeias Eurocode 8 e 2, parte 2. Caso seja de seu interesse, sugiro verificá-las atentamente e comparar com as normas brasileiras que tratam destes assuntos. Lembrando que são elas a NBR 15200, Projeto de Estruturas de Concreto em Situações de Incêndio, e 15421, Projeto de Estruturas Resistentes a Sismos, Procedimento. Projeto de flexão simples, a coluna será projetada devido ao caso de flexão unidirecional, independentemente dos momentos definidos para outra direção. O robot ele projeta uma coluna por padrão, considerando no estado limite último as forças axiais e flexão biaxial. Ao clicar em avançado, podemos pedir ainda para verificar a coluna quanto ao cisalhamento, as fissuras, que aqui vai ser considerado os padrões da Eurocode, e por último o limite de tensão no estado limite de serviço. Esse limite de tensão visa evitar a formação de fissuras longitudinais, a microfissuração e altos níveis de fluência conforme o capítulo 7.2 da Eurocode. Como a nossa norma não faz essa limitação de tensão de compressão, recomendo não selecioná-lo. Encerrar as opções avançadas, vamos na aba de concreto. Verifique se os dados estão corretos, defina um tamanho de agregado e classifique o cimento conforme a Eurocode, sendo classe R para CP5 ARI, classe N para CP1 e CP2 e classe S para CP3 e CP4. Essa equivalência é resultado da comparação entre o item 1233 da 6118 com o 312 da Eurocode 2. Diagrama parábola retângulo ou retângulo aproximado conforme os itens 8.2.10 e 17.2.2 da 6118. Na aba de armadura longitudinal, selecione as bitolas que deseja que o robot considere, lembrando que os valores limites para a armadura longitudinal se encontram no capítulo 18.4.2.1 e para a armadura transversal no capítulo 18.4.3, ambos da 6118. Nas armaduras longitudinais, devemos ainda selecionar o primeiro diagrama conforme o capítulo 8.3.6 da 6118. Por fim, a classe de ductilidade do aço, sendo classe A para CA60 e classe B para CA50. Terminadas as opções de cálculo, salve como um nome que desejar, dê um OK e defina para o elemento que deseja calcular. Agora vamos em padrões de armadura. O diâmetro das barras de canto nós podemos deixar automático, pois lá nas opções de cálculo nós já definimos quais são as bitolas que o robot pode considerar com base na nossa norma. Ou também podemos definir uma bitola fixa. O número máximo de barras em um grupo é 1,
uma vez que deve haver um espaço mínimo entre essas barras. O mesmo vale para barras intermediárias que não selecione gerar armadura de construção. Essa opção vai analisar a necessidade de armadura nos lados da seção transversal do pilar, e não sendo necessárias devido aos esforços, mas sim devido às condições construtivas, o robot vai colocar barras somente para atender às disposições construtivas, e essas barras não serão consideradas no cálculo de capacidade do pilar. Também não precisa selecionar a opção todas unidas. Isso vai colocar estribos adicionais de forma que todas as barras estejam nos cantos dos estribos. Aqui em organização de barras, selecionamos a primeira opção, adotando os espaçamentos máximos e mínimos conforme o item 18.422 da 6118. As barras transversais também já tiveram seus diâmetros definidos anteriormente, podendo-se deixar automaticamente. Também podemos ajustar os espaçamentos entre os estribos para duas regiões, próximos ao apoio e no centro. A nossa NBR em 18.4.3 diz quais são os valores máximos, não fazendo distinção entre essas regiões. No mesmo item desta norma, diz que devemos também colocar estribos na região de cruzamento entre vigas e lajes. Entretanto, o robot nos obriga a parar os estribos do pilar no início da viga ou da laje. Recomendo selecionar no início da laje e depois manualmente inserir a armadura nessa região. Na lateral, podemos definir o formato dos estribos e grampos suplementares para diferentes seções de pilar. Lembrando que todas as barras longitudinais devem estar envoltas por estribos. As barras de espera, podemos pedir para o robot sempre calcular, nunca ou de acordo com o pilar superior. Além disso, podemos definir se essa espera será a própria barra longitudinal, as barras de construção ou as barras de espera específicas. Neste caso, podemos também definir um diâmetro aqui em cima. Além disso, podemos especificar um comprimento mínimo além da laje, por uma medida absoluta ou de acordo com o diâmetro da barra. No item 9.5 da 6118 tem as indicações referentes a emendas, tanto para barras tracionadas quanto para barras comprimidas. Aqui embaixo nós temos uma opção muito interessante, onde podemos definir como e quando queremos que as esperas façam curvas, sempre de acordo com as seções dos pilares ou nunca. Por fim, podemos definir os formatos que desejamos das barras. Lembrando que as barras comprimidas devem ser ancoradas sem ganchos, conforme 9421 da 6118. Salve como seu modelo, dê o nome que desejar, dê um OK e defina para o elemento antes de calcular. Antes de nós encerrarmos, é importante fazer uma observação. Você definiu diâmetros e limites de espaçamento conforme as nossas normas. Entretanto, para o robot, a sua norma base continua sendo a Eurocode, e ela é soberana. Ou seja, se por exemplo a Eurocode determina um espaçamento máximo entre estribos de 20 cm, mas você define 25 cm como espaçamento máximo, o programa vai adotar os 20 cm da Eurocode. Mas se você adotar uma medida mais restritiva, como por exemplo 15 cm, serão seus 15 cm que serão utilizados. As disposições construtivas das armaduras de pilares, caso você queira verificar, se encontram no capítulo 9.5 da Eurocode 2, parte 1. E esta regra não vale somente para pilares. Então, sempre que houver um aviso no robô de erro, principalmente referente a disposições construtivas, verifique se a Eurocode não é mais restritiva em relação à nossa nesse ponto de erro. Era isso que tínhamos para hoje, encerramos aqui o dimensionamento de pilares. Qualquer dúvida referente ao que foi aqui discutido ou referente a outros tópicos do robot, peço que faça na seção de comentários, por e-mail ou através da nossa página no Facebook. Muito obrigado e até a próxima!